Bom dia a todos. Espero que todos estejam tranquilos, passando bem. Hoje nós damos sequência ao nosso PET, volume 3, na quarta semana. Bom, nessa quarta semana, eu resolvi explicar os exercícios que foram colocados para vocês na quarta semana, que são em relação ao plano inclinado e em relação também à balança no elevador. Então, vamos começar com o primeiro exercício. No primeiro exercício, foi colocado um plano inclinado, uma rampa. Nessa rampa foi colocado um bloco apoiado sobre essa rampa. O ângulo de inclinação da rampa é 30 graus. Bom, esse bloco, ao ser colocado aqui, não tem atrito. Significa, você colocando um bloco em cima da rampa, ele vai deslizar e vai descer, porque não tem nada que vai segurar. Então, a pergunta, qual é a aceleração deste movimento? Então, a primeira coisa, eu considero que o bloco está aqui e vou colocar as forças que atuam neste bloco. Com certeza, a força gravitacional puxa ele para baixo com a força peso, puxando ele para baixo. Força peso, essa seta, esse vetor aqui. Se ele está apoiado na superfície, fazendo uma força sobre a superfície reage fazendo uma força sobre ele chamada de normal. Essas duas forças que atuam no corpo, mas eu vou decompor, eu vou separar a força-peso no eixo Y, que é o eixo da normal, e no eixo X, que é o ângulo na reta do plano, da inclinação. Então, aqui sumiu, porque eu decompus, eu abri a força entre dois vetores. Então, o que é normal? A normal e a P de Y, elas têm o mesmo valor, normal N e P de Y têm o mesmo valor e sentidos opostos. Logo, a normal e P de Y se anulam. Então, a força resultante neste desenho é o P de X. Então, nesse sistema de plano inclinado, a força resultante é P de X. Então, a força resultante é o P de X. Como que eu calculo o peso no função de X? É o valor do peso vezes o seno do ângulo formado aqui. Então, o que vai ser P de X? Peso é massa vezes a gravidade. mg, peso é igual a m vezes g. M, eu não sei, g no enunciado fala que é 10. Vezes o seno do ângulo. Seno de 30 graus, consultando a tabela, é meio. Logo, P de X vai ser 10 vezes 1, 10 vezes 2, 5, 5m. Esse é o valor P de X. Se P de X é a força resultante, vamos para a segunda lei de Newton, onde força resultante é massa vezes aceleração. Qual é o valor da força resultante? É o P de X, que é 5m. A massa é m, a aceleração. Se eu quero saber a aceleração, esse m que está multiplicando vem para baixo dividindo. Então, a aceleração é 5m dividido por m. Corto o m com m. Posso cortar aqui o m com m. Eu vou ter que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta do exercício número 1. A aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos agora para o exercício número 2. Vou afastar aqui um pouquinho. O exercício número 2, ele fala sobre balança. Por que fala balança no elevador? Toda vez que você entra num elevador, lá está escrito a quantidade de pessoas que podem entrar lá. Quantidade de massa, quantidade de quilos, quantidade de tonelada, quanto que ele suporta, porque os cabos de aço suportam um certo peso. Então, se na balança entrar mais do que o suficiente, ele não sobe, ou pode subir e o fio partir e causar acidente. Então, por isso que nós estudamos balança no elevador. Existem algumas situações
que nós podemos verificar com balança no elevador. Então eu coloquei aqui, para responder a nossa questão número 2, algumas situações. Então vamos aqui a primeira. Toda vez que colocarmos uma balança dentro do elevador, teremos as seguintes situações. Se o elevador estiver parado, ou descendo ou subindo com velocidade constante, a força resultante aplicada ao sistema é nula. É isso que você vai responder no exercício 2. Força resultante é zero. Não existe aceleração, porque quando a força resultante é zero, não existe aceleração. E a leitura da balança é o próprio peso. Então, se eu estiver dentro da balança, parado ou subindo ou descendo com velocidade constante, o meu peso vai ser a leitura na balança, que neste exercício fala que é 550 newtons. Caso da letra A, o peso vai ser o mesmo inicial, que é 550. A letra A fala que ele está parado. Na letra C, fala que ele está descendo ou subindo com velocidade constante. Nesse caso, é a mesma situação da letra A. Então, letra A e letra C, o peso vai ser os mesmos, 550 newtons. E, por fim, nós temos uma outra situação. Se o elevador está subindo em movimento acelerado, significa que está subindo muito rápido. Então, ele vai forçar o seu pé sobre a balança dentro do elevador. Neste caso, a força resultante não vai ser zero, vai ser diferente de zero. A aceleração, vai existir aceleração, que ele está subindo em movimento acelerado, então a aceleração é diferente de zero. E a leitura na balança indicará um valor maior que o peso, porque está forçando seu pé vai forçar a balança. Então, nesse caso da letra B, o peso vai ser maior que 550 newtons. A resposta do seu exercício é que o peso vai ser maior que 550 newtons. Ok? Então, aí estão as respostas da questão número 1 e número 2. Voltaremos daqui a pouco com o exercício número 3. Bye, bye. Até lá.